Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Quem ainda estiver em pé aí, pode ficar à vontade aí, já toma o seu lugar aí, nós vamos começar. Amém. Meus irmãos, é motivo de grandíssima alegria hoje estarmos juntos aqui, né? Isso daí é resultado de oração. Isso daí é resultado de direcionamento de Deus, né? E para mim é uma honra tê-los na nossa casa. E sinta-se em casa também, amém? Sinta-se em casa, essa é a sua casa, tá? Fica à vontade, né? Não segura nada, fique de coração aberto, deixa o Espírito Santo direcionar tudo para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, antes da gente poder se adentrar, né? Entrar realmente nas palavras, nas ministrações e tudo que o Senhor já tem preparado para nós, eu quero convidá-los para ficar de pé. Vamos orar juntos? Vamos abrir esse culto clamando a presença do Senhor neste lugar. Amém? Então feche seus olhos. Começa a falar com Ele em nome de Jesus. Começa a abrir a tua boca nesse instante, convidando Ele para estar presente aqui nesse ambiente, para Ele se mover com liberdade. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Ti, meu Deus. Nós clamamos, Senhor, pela Tua presença nesse ambiente, Senhor. Nós clamamos, Senhor, pelo avivamento, Deus, de cada homem, Deus, de cada coração aqui, Senhor. Pai, venha direcionar cada coisa, Senhor. Venha nos ungir, Pai. Venha, Deus, que o Teu Espírito, Pai, possa nos estar direcionando a cada momento, Senhor. Fala conosco, Deus. Que os nossos corações estejam abertos, dispostos e disponíveis, Deus, para a Tua vontade, Senhor. Abençoa a vida de cada um, Senhor. Pai, há toda liberdade aqui, Senhor. Pai, encontra corações livres aqui, Senhor. Aleluia, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te damos honra e glória, Deus, pois Tu és o bem-vindo aqui, Senhor. Muito obrigado, Deus. Em nome de Cristo Jesus, a igreja diga amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar aí rapidinho. Glória a Deus. Antes da gente continuar aí, vamos entender, meus irmãos, o motivo pela qual nós estamos aqui, não é verdade? Né? Viemos fazendo essa convocação já há muito tempo, né? E todo mundo já sabe como que se chama, vamos dizer assim, esse evento, que é Aviva Homens. Mas o que isso quer dizer? Qual é o real motivo pela qual nós estamos aqui? E eu quero explicar isso através da palavra de Deus. Amém? Então eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia em João, por favor. João 17. A partir do versículo 6. Todo mundo achou, meus irmãos? Amém, glória a Deus. Então vamos ler. Aleluia. A partir do versículo 6, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora, eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhe transmiti as palavras que me deste. E eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Repito, eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu e tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti.
Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Pula mais para frente, meus irmãos, para o versículo 20. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Amém? Meus irmãos, nós vemos algo de muito claro aqui, Jesus orando ao Pai, e a gente vê que essa oração é dividida em duas partes. A primeira parte da oração de Cristo é o quê? Pai, oro para os 12, para aqueles que tu me deste. Oro para que eles possam continuar um, como nós somos um. Pois eu estou voltando para casa, mas eles vão continuar aqui. E mais para frente a gente vê a segunda parte da oração, ele começa a orar por nós, por aquele que crerão na mensagem dos 12. Amém? Ele mudou o alvo, esse alvo somos nós, mas o objetivo da oração continua o mesmo. Que todos sejam um, como nós somos um. Cristo, desde então, estava orando por nós. Que todos fossem um, como ele era um com o Pai. Que eles juntos estejam em nós, ele dizia. Que eles juntos estejam em nós, como nós somos um, Pai. Para que o mundo acredite que eu fui enviado por ti. Então a unidade tem uma mensagem muito clara. A mensagem de que nós fomos enviados por Deus. E que Cristo foi enviado aqui na terra para nos salvar e para que nós fôssemos um. Amém? Jesus se doou por completo para que fôssemos um, como Ele está no Pai, meus irmãos. E isso é importante a gente entender. O que Ele fez, não fez à toa. Ele teve um objetivo. Ele teve o objetivo não somente de salvar a sua vida, de salvar a minha vida, de nos dar um dia acesso à eternidade, mas a morte dele serviu para que os filhos dele vivessem junto, em unidade, com o seu pensamento, com uma só direção, com o seu espírito, pois o sangue foi derramado, é só o de Cristo. E o mesmo sangue que está na minha vida, está na sua e está na vida do irmão que está sentado do seu lado. Amém? Que eles vivam em unidade plena e constante, meus irmãos. Plena e constante. Não um dia só. Não uma vez no ano, mas constante. De geração em geração. E que isso seja, eu escrevi aqui, isso seja um sinal pela qual o mundo perceba que tu me enviaste e os amaste do mesmo amor que me amas. Cristo se doou pela noiva, literalmente. Cristo se doou inteiramente pela noiva. Ele obedeceu ao Pai em função do amor que Deus Pai tinha e tem para com cada um. Glória a Deus. E a noiva é você. A noiva somos nós. E aqui hoje nós temos mais de 2 ou 3, 4 igrejas representadas aqui. Mas isso não importa. O que importa é o corpo.
O que importa é o fruto do penoso trabalho que Cristo teve. Glória a Deus. Nós somos o fruto do trabalho dele. O corpo é um, a igreja é um e a noiva é uma só. Vocês acreditam nisso, meus irmãos? Vocês concordam comigo nisso daí? Glória a Deus. E meus irmãos, eu quero tirar qualquer tipo de dúvida. Isso não quer dizer que está dando liberdade para os irmãos de pular de igreja em igreja. Não está dando liberdade os irmãos, hoje vou aqui, amanhã vou lá. Não é isso que a gente está pregando aqui. Que você esteja implantado na sua família, que você cresça na sua família, que você ajude o seu pastor para que o reino de Deus avance através da vida de vocês. Amém? E aqui não estamos para mostrar o que sabe fazer mais, o que sabe fazer menos. Não estamos aqui para pescar ninguém, pois dentro do aquário não se pesca lá fora, meus irmãos, não é verdade? Glória a Deus. Então Deus nos convida a viver em unidade. E, meus irmãos, se a gente entender esse passo tão importante, vai virar uma chave na vida da gente. Vocês vão começar a experimentar algo de sobrenatural na vida de vocês. Pois eu costumo dizer que o que Deus colocou na sua vida não é para você. A árvore não come do próprio fruto. Quem come do seu fruto é o seu irmão que está do seu lado. Quem come daquilo que sai da sua vida, daquilo que Deus plantou no seu coração, é o irmão que está do seu lado. E se a gente entende isso e vive em unidade, sabendo que o corpo é um, meus irmãos, ninguém segura a gente. Ninguém segura. Há um avivamento. Nós estamos aqui, pois há um avivamento. E esse avivamento somos nós. Obrigado, irmão. Somos nós que precisamos procurá-lo. Deixa eu beber uma água aqui. A garganta tá seca, gente. Nós estamos aqui respondendo à pergunta principal para a proclamação da verdade, para a proclamação do evangelho, para a proclamação do reino de Deus. Nós estamos aqui para que o reino avance, nós estamos aqui para que sejamos avivados. E eu quero profetizar hoje, meus irmãos. Eu quero profetizar que esse avivamento vai começar hoje em nome de Jesus. Não porque nós somos mais bonitos ou porque somos melhores que os outros, pois a gente começou a entender o objetivo de Cristo, que é viver em unidade. Há um avivamento para essa cidade, meus irmãos. Há um avivamento para Lavras. E isso começa de você, de você, de você, de você, de você, de cada um de nós. Cada um está chamado a fazer a própria parte. Você não é um meio de todos, meio de muitos. Você é mais um, meu irmão. Glória a Deus. Cabe a nós clamar, e eu quero clamar por essa cidade. Isso tudo daqui, meus irmãos, foi um sonho que o Senhor me concedeu, que o Senhor deu ao meu coração. Eu falo isso para dar glória a Ele. Isso é fruto, igual eu falei, de oração. É fruto de joelho no chão. É fruto de entender o chamado que nós temos e a grande importância que o homem tem na sociedade e na família. Pois se a sociedade está do jeito que está, é porque o homem está se desviando do seu propósito, do seu chamado. E se famílias estão desestruturadas, pois é porque é o homem, o cabeça da família, que não está exercendo a sua função. Eu entendo que Deus me deu uma posição de liderança. Você queira
ou não queira. Assume essa posição para você mesmo no corpo de Cristo. Assume essa posição para essa cidade, para a sua família. Para que Cristo possa começar a contar com você também. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, eu falo uma coisa para vocês. E eu falo sem medo. Nós somos os pioneiros de algo de diferente nessa cidade. Nós somos os pioneiros de algo de diferente aqui nessa cidade. Amanhã vai ter mais irmãos junto com a gente. Até que todos aqueles que quiserem estar conosco, juntar forças para a proclamação do Evangelho, juntar forças para mostrar o reino, pois o reino precisa ser mostrado. O reino precisa ser vivido, porque o reino de Deus é o seu reino também. Você faz parte. Você é filho, não é? Quem é filho de Deus aqui? Você é responsável também, meu irmão. Amém? E eu digo isso, meus irmãos, isso tudo daí não vai ser um mover, um momento só. Isso aí é uma chama que vai se acender hoje. Deus vai alinhar os nossos corações à vontade dele hoje. Ele vai acender uma chama, vai abrir uma visão nova para o reino. Ele vai se formar a cada dia, se você deixar na sua vida. Fica de pé em nome de Jesus. Vamos orar. E eu convido também os irmãos do louvor a vir aqui à frente, por favor. Glória a Deus. Meus irmãos, como eu disse, vocês estão em casa. Sinta-se à vontade de se expressar da forma que Deus lhe deu. Abre sua boca, fala com Ele. Não segure nada, porque esse é um ambiente de glória, amém? Esse é um ambiente onde Cristo há liberdade. Dá liberdade para Cristo se manifestar em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, a Tua direção, Pai. Abençoe meus irmãos do louvor, Senhor. Que eles possam ser usados, Deus, para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Direciona ele, Deus, direciona cada um de nós em adoração, Deus, em celebração desse dia de festa, em celebração desse dia, Deus, de glória, Senhor. Pai, seja exaltado neste lugar, pois Tu és o motivo pela qual não estamos reunidos aqui, Senhor. Tu és o motivo, Senhor. Nós queremos Te entronizar aqui, Senhor. Seja adorado e haja toda liberdade para o Espírito Santo, meu irmão, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glorifica o nome de Jesus, amém. Bate palma, aleluia. Olá, meus irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus para todos, amém? Amém? Vocês estão meio devagar, amém? Amém? Glória a Deus, eu sou o pastor Max e eu estou, irmãos, muito feliz e contente por estar aqui com vocês nessa tarde, participando desse projeto maravilhoso. E antes que nós venhamos ministrar a palavra, eu gostaria muito, irmãos, de quebrar um pouquinho esse protocolo aqui, tá? Vocês estão meio ainda gelados, meio ainda, né, irmãos, acanhado. Tem como você se levantar um minutinho só? Levanta um minutinho só, por favor, por gentileza. Eu quero convidar vocês, com a permissão dos líderes e pastores aqui, quero convidar você a se deslocar por um minuto do teu lugar e ir até um irmão e dar uma paz do Senhor para ele. Mas um irmão que você não conheça, tá? Por favor, vá até ele agora. Dá uma paz do Senhor para ele aí, em nome de Jesus. Dá uma paz do Senhor para esse irmão. Fala, meu irmão, que bom que você está aqui. Isso, vamos lá. Glória a Deus. Dá uma paz do Senhor bem apertado para esse irmão. Abraça ele, fala, prazer de te conhecer, meu irmão. Ai do Senhor, meu irmão. Ai do Senhor, meu querido. Prazer. Glória a Deus. Isso aí, meu irmão. Ai do Senhor, meu irmão. Prazer de te conhecer. Oh, coisa boa, coisa maravilhosa. Glória a Deus. Isso aí, queridos. Isso aí. Vamos lá, meu tecladista. Vamos lá. Glória a Deus. Aleluia.
Coisa boa, coisa maravilhosa. Ah, querido, essa comunhão é maravilhosa, essa comunhão é perfeita. Glória a Deus, que coisa boa. À medida que você vai se encontrar novamente no seu lugar, você pode tomar o seu assento. Glória a Jesus, já pode se organizando aí. Glória a Deus. Aleluia, o nosso Deus é maravilhoso, irmãos. O nosso Deus é muito bom. Nós estamos muito felizes nessa tarde de hoje, tá? Irmãos, antes que eu venha tomar a palavra de Deus aqui para a ministração, me permita aqui, irmãos, fazer o meu agradecimento, a Deus, primeiramente, por essa oportunidade tão única, perfeita, maravilhosa. Agradecer a Deus pela vida do nosso querido irmão Carmelo, que nesses dias tem sido um amigo. Tá? Deus abençoe meu irmão pelo projeto, pela idealização do projeto. Pastor Flávio, pastor da igreja local, pastor Renato, tem se tornado um amigo também. E a todos os irmãos que estão aqui com esse trabalho. Nós estamos, irmãos, num trabalho que chama Viva Homens. Então, irmãos, nós não podemos, senão, ser avivados aqui neste lugar. Esse é o propósito. O propósito de sairmos daqui avivados. Alguns utilizariam, talvez, a palavra ativados, né? Tem homens, irmãos, que estão parecidos com o Timóteo, tá? Com talento, irmãos, meio escondido. Mas Paulo disse a Timóteo, desperta o dom que há em ti. E o Senhor te trouxe aqui nesse Aviva Homens para dizer, você vai sair daqui despertado nessa tarde em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu sirvo ao Senhor na Igreja Assembleia de Deus, Ministério da Renúncia, que também está contribuindo com esse projeto tão maravilhoso, tá? E é um prazer muito grande, irmãos, poder fazer parte desse projeto com vocês, em nome de Jesus. Então, sem perca de tempo, nós vamos ministrar uma palavra de Deus ao coração dos irmãos. Mesmo assentados, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Livro do profeta Ezequiel. Eu vou ler um texto muito conhecido, irmãos. Capítulo 47. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Nós vamos fazer uma leitura extensa, mas se faz necessário para compreendermos a palavra do Senhor. Glória a Deus. Na medida que você vai localizando, irmão, se porventura você não trouxe, o amigo que está do teu lado não trouxe o exemplar da Bíblia, acompanhe com ele, para que nós juntos possamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Ezequiel capítulo 47, versículo de número 1. Todos acharam, irmãos? Você pode dizer amém? Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo de um umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se podiam apenas atravessar nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse, viste, filho do homem? E então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro, e tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse, essas águas saem para a região oriental e desce a campina e entra no mar, e sendo levada ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele desde En-Gedi até En-Eglaim, e haverá lugar para estender as redes, e o seu peixe, segundo a sua espécie, será como peixe do mar grande, em multidão excessiva, mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para o sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda a sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. E você diz glória a Deus, ou amém por esta palavra, apenas confirmando a palavra que o Senhor, irmãos, está nos abençoando na tarde de hoje. Queridos, antes que nós venhamos adentrar a esse texto,
Eu estive orando a Deus por esse dia tão especial que já há alguns dias, ou melhor dizendo, há um pouco mais de um mês, nós estávamos nos projetando para isso. E logo que me foi dada a oportunidade para ministrar a palavra inicial deste culto, o Senhor, Ele soprou uma mensagem, irmãos, no meu coração. E eu não vou dizer que vocês vão ouvir uma revelação. Eu vou dizer que vocês vão ser relembrados daquilo que vocês uma vez já ouviram. Até porque, irmãos, a revelação já é a palavra. O que nós recebemos, na verdade, é inspiração para aplicar a palavra de Deus. Então, nesse dia, irmãos, do qual foi me dada uma oportunidade tão perfeita como essa, eu orei ao Senhor, e o Senhor me falou esta palavra, soprou essa palavra no meu coração. E hoje eu quero pregar uma mensagem cujo tema eu vou falar, fluindo para o reino. Você pode repetir esse tema comigo? Diga assim comigo, fluindo para o reino. Irmãos, nós estamos culto de homens, pelo amor de Deus, você pode melhorar esse negócio aí. Diga fluindo para o reino. Esse é o propósito de Deus para nós nessa tarde, fluirmos para o reino de Deus. Quando nós olhamos um pouco, irmãos, o livro do profeta Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel ele está inserido no que nós chamamos na teologia de a classe do livro dos profetas maiores. E não é porque Ezequiel, irmãos, foi maior ou melhor do que os demais profetas, mas Ezequiel, ele está na classe dos profetas maiores pela extensão do seu livro. O seu livro que é composto de 48 capítulos e, às vezes, irmãos, um pouco complexo de se compreender. Porque Deus, quando falava com Ezequiel, Deus não só falava, Deus dava a ele visões e visões alegóricas, que às vezes, irmãos, é necessário um pouco de paciência para a interpretação. Quem lê Ezequiel, capítulo 1, fica assustado. Um ser sentado no trono, que tem como cor de ambá, um trono que se move, que tem olhos, rodas de fogo, 4 seres viventes, e de repente a pessoa que está lendo fica toda confusa. Mas é importante que, antes de ler, ore ao Senhor para que se desvende dos seus olhos o que há de revelação nesse livro. Ezequiel, então, é um profeta que Deus escolhe para que nos seus dias ele seja o profeta de Deus nas ruas da Babilônia ou na terra da Babilônia, para anunciar ao povo do Senhor, primeiramente, o seu juízo. Segundo, irmãos, a sua promessa e a sua restauração. Deus é um Deus de juízo, mas Deus também é um Deus de restauração e promessa. Esse profeta, irmãos, ele profetizou 22 anos dentro da Babilônia. E o que me chama a atenção é que como pode alguém, irmãos, com um longo tempo de ministério profético não se cansar, não desanimar, não desistir. Ezequiel, irmãos, o seu nome na tradução hebraica significa aquele que Deus sustenta, aquele que Deus fortalece. Então não é por acaso que ele profetiza 22 anos na Babilônia, porque há um Deus que o sustenta, há um Deus que o fortalece dia após dia. Se eu posso aplicar essa palavra já como uma palavra introdutória para a sua vida, o Senhor me manda dizer uma verdade para vocês nessa tarde. Você vai além porque o Senhor te sustenta. Você não vai desistir dos projetos de Deus para a tua vida, nem para a tua família, porque você tem um Deus que te sustenta, você tem um Deus que te capacita. Como não se bastasse, Deus chama esse profeta, ele foi treinado para ser sacerdote. E o sacerdote, ele iniciava o seu ministério sacerdotal a partir dos 30 anos de idade. Então, logo quando chega os seus 30 anos, ele vai dar início ao seu ministério sacerdotal. A Bíblia fala, irmãos, que a Babilônia se torna um império em ascensão. O tirano Nabucodonosor entra, irmãos, em Jerusalém, e ele não entra porque ele apenas quer, ele entra porque o Senhor chega a chamar ele de o meu servo. Deus usa Nabucodonosor para trazer um juízo para o povo dele, que estava entrando em apostasia. E esse povo agora, irmãos, vai sofrer por conta dos vossos pecados e apostasia. E é nesse tempo que o Senhor agora vai inverter o ministério do profeta Ezequiel. Ele foi treinado para ser sacerdote. E aí no capítulo 1 o Senhor fala, tu serás profeta. Ele foi preparado para ser sacerdote e o Senhor vai lá e clama agora ao seu coração dizendo, tu serás um profeta. Logo nós entendemos que nós não temos o controle da nossa vida. Nós não temos, irmãos, eu vou dizer assim, nós não podemos reger a nossa vida. Quem rege é aquele que está acima de tudo e que está acima de todos. Se ele é capaz de usar um inimigo para ser um instrumento de juízo, quem dirá o que ele pode fazer com seus filhos? Então o que eu quero dizer a você nessa tarde, que se ele usou um inimigo e o chamou de meu servo, quem
dirá de você que é filho, gerado nele e para a glória do seu nome. Você pode levantar uma das suas mãos aqui nessa tarde? Por quê, pastor? Porque o Senhor quer usar você. Você não tem controle da sua vida. Você treinou para ser alguém ou alguma coisa, mas o Deus que te trouxe nessa tarde, Ele diz para você: você é o meu Ezequiel e eu vou tomar hoje um novo rumo para a sua vida. Você pode dizer glória a Deus por essa palavra? Então esse profeta, irmãos, ele está sendo deportado para dentro da Babilônia. O ano é o ano 597 a.C., quando Nabucodonosor entra pela segunda vez. Você vai encontrar isso, irmãos, no livro de 2 Reis, lá no capítulo 24, a partir do versículo 14. Você vai ver, irmãos, como Deus mostra o número de homens deportados para dentro da Babilônia. São 10.000 homens. E a Bíblia fala que dentre eles vai Ezequiel. E Ezequiel inicia o ministério profético dentro da Babilônia. Não era onde ele queria, mas era onde Deus o queria. Não era onde talvez ele almejava e nem o que almejava. Mas Deus tinha um plano para ele. E o plano era ser um profeta. E esse profeta, irmão, chamado Ezequiel, ele vai profetizar então nesses 22 anos, trazendo, irmãos, juízo, arrependimento ao povo de Judá. É nesse espaço de tempo que, enquanto Ezequiel está profetizando dentro da Babilônia, o profeta Jeremias, que é um pouco mais velho do que ele, já é quase encerrando o seu ministério, está profetizando dentro de Judá. E a Bíblia fala que enquanto Ezequiel profetiza juízo em Judá, a Bíblia, melhor dizendo, em Babilônia, a Bíblia fala que Jeremias em Judá está declarando, irmãos, que o cativeiro ele tem um começo, ele tem um meio e ele tem um final. O Senhor usou o profeta Jeremias para dizer que esse cativeiro demoraria 70 anos. O Senhor está dizendo, irmãos, que Ele está no controle de tudo. Não só no controle da vida de uma pessoa, mas como no controle da vida de toda uma população. O Senhor está dizendo: eu já determinei o dia de começar, o dia de terminar a luta e o cativeiro para Israel. O que eu quero dizer e usar essa palavra como aplicação introdutória é de que, irmão, tudo que você está passando tem um começo, ele tem um meio. E eu quero declarar nessa tarde que em breve está chegando o fim do que você está enfrentando. Deus, ele trabalha com datas. Deus, ele trabalha com agenda marcada. Quando ele leva, irmãos, Abraão para conhecer, irmãos, a terra de Canaã, o Senhor fala para Abraão: Abraão, está vendo essa terra aqui? Essa terra eu vou dar para a tua descendência, eu vou dar para a tua semente. Porém, a tua semente vai sofrer numa terra alheia 400 anos, mas depois disso, eu vou trazê-los novamente para cá, e eu vou fazê-los governar, vou fazê-los multiplicar nessa terra. Deus trabalha com data, Deus trabalha com dia e hora marcada, e nada me tira da cabeça que no dia, irmãos, 20 de setembro, às 16 horas da tarde, o Senhor marcou uma data para avivar homens na cidade de Lavras. Não, você está ouvindo uma pregação, irmão, de um pastor assembleano, tá? Por favor, eu preciso que você levante as tuas mãos e receba a palavra que eu estou profetizando. Aleluia! O que, pastor? Estou dizendo, irmão, que o Senhor marcou uma data. Eu estou dizendo que o Senhor marcou um horário. E se você está pensando em uma outra coisa, irmãos, volta para a terra, porque há uma agenda marcada de Deus para essa tarde. Haverá um avivamento na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, vamos lá. Ezequiel então está profetizando. Se você ler o livro do profeta Ezequiel, você vai conhecer algo muito importante. Esse livro, irmãos, ele é dividido em 3 sessões. A primeira sessão é a sessão do capítulo 1 até o capítulo 24, quando o Senhor traz as palavras de juízo ao povo de Judá. Ezequiel é o profeta que está, irmão, sendo o juízo de Deus dentro da Babilônia, trazendo ao povo que está em cativeiro ali o arrependimento e o juízo do Senhor. Do capítulo, irmãos, 25 até o capítulo de número 32, você vai ver agora o Senhor inverter a sessão desse livro. Esse livro agora, irmãos, as profecias dele é direcionada a nações pagãs que foram se utilizando, irmão, do sofrimento de Judá, do povo de Deus, e Deus vai trazer uma sentença. Agora, do capítulo, irmãos, número 33 até o capítulo 48, existe a terceira sessão desse livro. E essa terceira sessão é o que nós chamamos, irmãos, da sessão das promessas e esperança. E é nesse trecho, talvez nessa sessão, que encontra o capítulo que nós lemos, o capítulo 47. Então, o mesmo profeta que Deus usa para trazer juízo, usa para trazer arrependimento, a mesma boca que está sendo usada também para trazer uma promessa de restauração. Para o povo que estava infiel a Deus,
A Bíblia fala que Ezequiel é um atalaia, para, irmãos, ser talvez um carrasco para o povo infiel, mas para aqueles que são fiéis a Deus, Ezequiel vai ser um bálsamo, porque Deus nos usa às vezes, irmão, para ser talvez um carrasco, mas Deus também nos usa para ser um bálsamo. Há quem diga que os pastores são assim, não é verdade? Tem hora que o pastor está com sangue no olho, mas tem dia que ele está, irmãos, que nem um cordeiro. Ele tem aquele bálsamo de Deus para a nossa vida, e nada diferente também é de nós como homens dentro de casa, nós como pais, como marido, como homens na sociedade. Tem hora que nós somos um pouco carrasco, mas o Deus que se apoderou da nossa vida, Ele também nos usará para ser bálsamo para as nossas esposas, para os nossos filhos, para aqueles que estão à nossa volta. O que eu quero profetizar, e eu gosto de pregar profetizando, eu quero profetizar na tua vida que você não causará feridas, você será bálsamo de Deus para aqueles que estão perto e próximo de você. O capítulo 47, então, é o capítulo que está na seção do que nós chamamos as promessas de Deus. Ezequiel, irmãos, Deus usa ele de uma forma muito especial, porque existem 2 capítulos aqui nessa seção de promessas que nós conhecemos muito, que é o capítulo 37, a visão do vale de ossos secos, que, irmãos, aponta para uma restauração, e o capítulo 47, que agora, irmãos, não aponta para apenas uma restauração, mas aponta para uma vivificação. Deus vai mostrar a Ezequiel numa visão o que é que ele iria fazer, irmãos, por intermédio ao seu espírito, atravessando pelo seu povo, o povo de Judá, e principalmente, irmãos, Jerusalém. Então esse capítulo 47 diz a palavra que Ezequiel é transportado a um lugar, uma casa. Isso está escrito no capítulo 47, versículo 1. E essa casa que Ezequiel olha, algumas bíblias vai estar a tradução de o templo, né? Essa casa que é o templo, que representa o templo de Jerusalém. A Bíblia fala, querido, que Ezequiel vê que havia águas que saíam do limiar daquela casa. Ou seja, saíam, irmãos, das partes mais baixas, da soleira. Ezequiel vai vendo que aquelas águas, ela tem uma direção. E se você olhar a parte final do versículo 1, a direção fala que era em direção ao altar. Porque tudo que Deus faz aponta para o altar. Tudo que Deus quer é nos levar em direção ao altar. Se a tua vida caminha para os seus próprios propósitos, essa rota está errada. Se a tua vida tem sido direcionada às suas próprias vaidades e emoções, essa rota está errada. Deus te trouxe aqui para dizer, vou mudar hoje a sua rota, porque tudo que você fizer vai aprontar para o altar. Tudo que você fizer vai ser direcionado para o altar. O seu louvor, o seu trabalho, o cuidado com a tua família, a provisão para a tua casa, tudo é para o altar de Deus e para a glória do nome do Senhor. Essas águas, irmãos, diz a palavra que elas vão direcionando para o altar. Só que é importante ressaltarmos e que esses elementos que Deus vai mostrando na visão para Ezequiel são elementos, irmãos, que a própria Bíblia descreve o que é. O primeiro elemento, irmãos, é o templo. E logo você vai ver, querido, que o templo representa para o povo de Israel a sua maior glória, aonde Deus se manifestava, aonde Deus se revelava, aonde estava o lugar de adoração e louvor ao Senhor. Logo, irmãos, Ezequiel está vendo que essas águas saem da onde? Do templo. A mesma visão que Ezequiel está tendo foi a mesma visão que João, depois de muitos anos, vai ter. Apocalipse capítulo 22, versículo 1. Se o irmão puder projetar, por gentileza. Apocalipse capítulo 22, versículo 1. Ezequiel vê há anos antes de Cristo a visão de águas que saem do templo. Mas a Bíblia fala que João tem a mesma visão. E olha qual é a visão que João tem, irmãos. Apocalipse capítulo 22, versículo 1. Então o anjo me mostrou um rio de água viva, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Ezequiel vê águas que saem do templo, mas João vê uma visão mais apurada, mais aperfeiçoada. E a visão que ele vê, ele diz, mais do que templo, a água não só sai do templo, ela sai do trono de Deus e também do trono do Cordeiro. Eu acho que você perdeu de dar um glória a Deus aqui nessa tarde, tá? Por quê, pastor? Porque você serve a um Deus que dia após dia, hora após hora, ano após ano, o seu trono não está parado, não está seco, não está inerte. Todo dia está jorrando. E não é só dele. João disse que não só o trono dele que está jorrando, também o trono do Cordeiro. Por quê? Porque aquilo que o Deus Criador emana, o Cordeiro também emana. Aleluia. Aquilo que o Deus Criador libera, o Cordeiro também libera. Por favor, meu irmão, levante uma de suas mãos, porque eu estou dizendo, você não veio numa fonte seca. Você não veio, irmãos, em um
rio que se secou. Você não veio a um lugar aonde não há, irmãos, movimento de águas. Você veio ao lugar que o trono está acima de nós e as águas vão descendo, irmãos, para o lugar de adoração. Sai do trono de Deus, sai do trono do Cordeiro e chega até nós. Agora, é importante ressaltarmos que nesse elemento que ele vê, Ezequiel, a casa, águas. Ezequiel, irmão, diz que essas águas, elas corriam. Versículo 2, essas águas corriam. Logo que eu entendo que essas águas saem do templo está o trono de Deus e o trono do Cordeiro, a Bíblia fala que essas águas também representam uma pessoa, e nós sabemos quem representa. Ela representa o próprio Espírito Santo de Deus. Se de repente você puder, o irmão projetar, por favor, Isaías capítulo 44, versículo 3. Ezequiel, irmão, entende que é alguma coisa que sai do trono, mas Isaías diz que o que sai do trono, essas águas, é o próprio Espírito de Deus. Olha o que está escrito em Isaías capítulo 44, versículo 3. Porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre a sua posteridade, a minha bênção sobre os seus descendentes. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando. O que eu estou pregando é que essas águas, elas não só serão passadas em nós, essas águas serão derramadas em nós, elas virão sobre nós. Por quê? Porque o Senhor está dizendo, Ezequiel, aqui no teu tempo as águas passam, mas Isaías está dizendo que no tempo dele elas não só passam, elas serão derramadas, elas serão lançadas. A Bíblia fala de duas coisas aqui nesse texto de Isaías. A primeira, terra seca. Terra seca, quando você vai ler a Bíblia e procurar uma analogia sobre terra, quando fala terra, fala de coração do homem. E a primeira coisa que o Senhor está dizendo em Isaías, todo coração duro, eu vou derramar uma água chamada Espírito Santo, e esse coração duro vai se amolecer, porque se tem uma coisa que o Espírito Santo faz, é quebrantar coração duro. Você pode ser muito macho, você pode ser muito brabo, você pode ser muito, irmãos, melancólico, carrancudo, não sei o que é, mas uma coisa eu sei, quando essas águas são derramadas, não há terra seca que permaneça seca. Quando essas águas são derramadas, não há terra que permaneça seca, trincada, dura, rígida, porque essa é a função do Espírito Santo. O que, pastor? Amolecer, quebrantar. Olha o que o Senhor disse em Isaías, ele vai, irmãos, amolecer a terra seca, ele vai mandar chuva, mas não só a chuva que é o Espírito, ele diz, vou mandar sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Irmão, eu já fico até arrepiado quando eu ouço isso. Por quê, pastor? Porque ele não está prometendo uma chuva só para mim, ele não está prometendo uma chuva só para o Aviva Homens, ele está prometendo uma chuva que vai atingir meus filhos, vai atingir toda a minha descendência. Ei, meu irmão, levante as tuas mãos em nome de Jesus. Você está representando a tua casa, você está representando os teus filhos, você está representando a sua descendência. Essa água vai passar lá, essa chuva vai passar lá. Os seus filhos não vão querer ser jogador de futebol, não. Eles vão querer ser ministros como você. Os seus filhos não vão querer cantar funk, pagode, axé. Eles vão querer louvar o nome do Senhor, porque você está sendo atingido pelas águas. Me ajuda a pregar nessa tarde, irmão. Pegue na mão de alguém, pegue na mão desse irmão e diga para ele, a tua família vai receber essas águas. Diga para ele, a sua descendência vai receber essas águas. Irmão, você não veio aqui apenas para ser avivado, você vai levar esse avivamento para dentro de casa. Quem trabalha com você vai perguntar, rapaz, o que é que aconteceu com você esse final de semana? Você vai dizer, eu recebi uma chuva. Não, eu vou melhorar isso aqui. Quando você voltar para o trabalho segunda-feira, alguém vai perguntar e dizer o que é que aconteceu. Eu recebi uma chuva e essa chuva molhou a minha terra seca. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então nós entendemos que o templo tem o trono de Deus, o trono do Cordeiro. Essas águas são o Espírito Santo que será liberada sobre o teu povo. Aí diz a palavra que Ezequiel está agora vendo essas águas. Porém, Ezequiel disse que essas águas corriam. Versículo de número 2, Ezequiel 47, versículo 2, as águas corriam. E isso me chamou muita atenção. Já viu aquele dia que você lê a Bíblia, parece, irmão, que as palavras estão ocultas e você não enxerga nada. Mas tem aquele dia que as palavras saltam aos seus olhos. E essa palavra correr saltou aos meus olhos. E quando essa palavra veio aos meus olhos, o Senhor me fez buscar o original dessa palavra. A palavra correr, que é um verbo, irmãos, no hebraico, cuja tradução significa larutz.
que quer dizer correr depressa, ou mover com pressa. Sabe o que o Senhor me disse, irmãos? Que o Espírito Santo, ele tem pressa para se mover em nós. O Espírito Santo tem pressa para correr em nós. Irmão, tem gente que acha, não, depois que eu resolver a construção da minha casa, depois que eu melhorar meu discipulado, depois que eu começar a participar de uma comunhão melhor com os irmãos, não. O Espírito Santo te trouxe aqui para gritar na tua alma e dizer: eu tenho pressa, eu quero correr na sua vida, eu quero correr, eu quero fluir você para o reino. Irmão, deixa eu dizer uma verdade para você: a Viva Homens não é para quem, irmãos, está apenas pensando em alguma coisa ou sonhando alguma coisa. A Viva Homem é para já, é para agora, é para quem quer nesse exato momento. E o Espírito Santo está dizendo: eu quero correr, eu quero fluir, eu tenho pressa para me mover. Ele tem pressa. Essas águas se corriam, se moviam, ou seja, tinha pressa para uma direção. E Ezequiel disse, irmãos, que quando essas águas corriam, o versículo, irmãos, de número 3, disse que havia um homem com um cordel de medir nas mãos. Esse homem media 1000 côvados equivalente a 500 metros. E ele, quando media 1000 côvados, ele convidava Ezequiel para entrar às águas. Logo, irmãos, nós podemos observar alguns estudiosos que dizem que esse homem que tem nas mãos o cordel de medir é um anjo. Outros acreditam que é a própria teofania, ou talvez, irmãos, uma encarnação do próprio Cristo no Antigo Testamento. Todavia, nós precisamos ficar com uma pequena verdade. Qual é a verdade, pastor? Se é um anjo, não sei. Se é Jesus, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: era enviado de Deus e tinha um convite. Não, você não entendeu, irmão. Se era anjo, não sei. Se era Jesus, eu não sei. Mas o que eu posso dizer é que ele tinha um convite. Sabe o que o Senhor está dizendo? Não importa o mensageiro, o que importa é a mensagem. Se a mensagem chegou aqui, esse convite é para você. Ele mediu 1000 côvados, 500 metros, e me diz a palavra que ele convida Ezequiel a entrar nas águas. Logo, nós vamos observar que Ezequiel não é obrigado. Ezequiel não é forçado. Diferente de Ezequiel capítulo 37, que o Senhor pega ele pelos cabelos, leva ele pelo vale e diz: ele me fez andar sobre um vale de ossos secos. Tem hora que Deus tem que pegar uns homens como nós assim, irmão, e nos forçar a andar. Mas tem hora que nós estamos tão sensíveis do Espírito que ele não precisa nem forçar. Ele só convida e a gente entra. Ele só convida e a gente entra. Para alguns aqui, o Senhor vai dizer, Ezequiel 37, vou pegar você e vou te fazer andar. Mas para outros, o Senhor está dizendo, você está no 47. Como, pastor? O 47, ele te convida e você fala, Senhor, não precisa convidar 2 vezes, não. Já estou dentro, já estou entrando, já estou nessa. Eu quero perguntar, eu sou o primeiro a ser convidado. Cadê o segundo aqui? Não, cadê o segundo aqui que quer receber esse convite? Ele é convidado. Agora, uma coisa eu preciso dizer a vocês. O reino de Deus não força nada a ninguém. A única pessoa que força, irmãos, ou melhor, o único ser que força alguma coisa é Satanás. Ele entra onde não é convidado. Ele entra onde não é chamado. No entanto, irmãos, que a Bíblia o chama de ladrão. Por quê? Porque o ladrão, ele só acessa aquilo que ele não pode acessar. Deus não. Deus, irmãos, e o próprio Cristo ou o Espírito Santo, ele só pode fazer aquilo, irmãos, que você aceita o convite dele. Eu digo a vocês, e digo muito isso na igreja a qual eu sirvo, que o céu, ele trabalha com convite. O céu não força nada a ninguém. O céu não pressiona ninguém, irmãos, a se mover. Não, o céu, ele convida. Se você quiser, você vem. Se você quiser, você não vem. Se você abrir a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 3, lá a partir do versículo 13, salvo engano, há uma mensagem de João por Jesus Cristo à igreja de Laodiceia. E qual é a mensagem? Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a sua porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Por quê? Porque o céu, ele não chega lá e chuta a porta e entra. O céu, ele fica batendo. Quero entrar, quero entrar, quero entrar, quero sentar na tua mesa, quero cear com seus filhos, quero fazer parte da tua família. Não fica esperando que Jesus é como os demônios, que vai pular a janela, que vai arrebentar a porta e vai arrancar os ferrolhos. Ele vai ficar do lado de fora. Enquanto você não abrir, ele não entra. É por isso que ele te trouxe no Aviva Homem, para te dizer, até hoje eu fiquei do lado de fora, mas hoje eu estou te chamando, deixa eu entrar. Deixa eu entrar na sua vida. O céu
trabalha com convite. Ezequiel está sendo convidado. Agora eu não posso apenas falar, irmão, de Jesus Cristo tentando entrar. Eu posso também, irmãos, falar de Jesus quando ainda palmilhava sobre essa terra, no seu ministério terreno. Jesus, irmãos, apregoava, e quando ele apregoava, ele dizia: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a sua alma. Jesus nunca forçou ninguém a aceitar ele. Jesus nunca forçou ninguém, irmãos, a abraçar a ele. Mas uma coisa é certa: quando ele convida, quem quiser é só vir. Quando ele convida, quem quiser é só participar. Há um convite de Jesus para você nessa tarde. Há um convite de Deus para Ezequiel. Há um convite de Jesus para Laodiceia. Há um convite de Jesus para os pecadores. Mas há um convite de Jesus para o Aviva Homens. Vem, eu quero tirar esse fardo da tua vida. Vem, eu quero quebrantar o teu coração. Eu quero fazer uma obra em você. Aleluia, vamos lá, vamos pregar junto comigo. Olha para alguém, diga para esse alguém, para esse irmão amigo aí, ele está te convidando. Diga para esse irmão, ele está te convidando. Quando eu bebo água, você fala com pelo menos 2. Ele está te convidando. Ele está convidando você. Logo, irmãos, que Ezequiel é convidado, Ezequiel entra, irmão. Por quê? Porque se tem uma coisa que Ezequiel está vendo as águas estão fluindo. As águas têm um curso. Elas vão para o altar. Se eu não entrar, elas continuam indo para o altar. Mas se eu entrar, eu também serei conduzido para o altar. Eu acho que eu vou pregar só para o irmão que deu aleluia ali atrás, viu? O que, pastor? Eu estou dizendo que se você não entrar nesse rio, nessas águas, sabe o que vai acontecer? Elas continuam direcionando para o altar. Elas continuam passando, indo em direção ao altar. Então o importante é você entender isso aqui. O que, pastor? Não é o rio que vai entrar dentro de mim. Sou eu que vou entrar dentro do rio. Eu vou ficar esperando aquele culto na Teu Reino, vou ficar esperando aquele culto na Batista Vale das Bênçãos, aquele congresso na Assembleia de Deus Renúncia. Não espera não, meu irmão. O rio está fluindo. Faz o seguinte, pula nele. Pula nele, entra nele. Fala: hoje, se esse rio está passando aqui na Teu Reino hoje, é lá que eu vou pular, é lá que eu vou entrar. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Por falta, não foi de oportunidade, por falta de coragem, alguns viram o rio passar e não entraram nele. Mas graças a Deus que Deus te trouxe aqui nessa tarde. Por quê? Porque não é falta de oportunidade, não. Ele está passando aqui, é só você pular dentro dele. Ele está entrando dentro desta igreja, é só você mergulhar. Entra nesse rio, deixa ele fluir de você. Quando Ezequiel entra, diz a palavra que há uma medida. A medida é 500 metros. 500 metros, irmãos, que atinge a altura dos teus tornozelos. Logo, irmãos, você já ouviu vários pregadores, pastores pregar sobre isso. O que é, pastor? Pregar sobre os níveis, espirituais da nossa vida, os níveis de relacionamento com Deus. Enfim, cada um dá, irmão, um título para a sua ministração. Mas todas apontam para o mesmo propósito. Nesse capítulo, qual? Os níveis que Deus vai nos levar. O título da minha pregação é Fluindo para o Reino. Então eu quero convidar vocês a olhar rapidinho comigo aqui alguns níveis, irmãos, que o Espírito Santo vai atingir na nossa vida para o reino. O primeiro nível, irmãos, quando Ezequiel entra nas águas, são os níveis do tornozelo. E quando fala de tornozelo, vamos ter uma pequena aula de anatomia aqui, tá, irmão? Rapidinho, tá bom? Quando fala de tornozelo parece, irmão, que é um membro do teu corpo que não tem muita função, né? Mas ele tem uma função de ligar os seus pés, à sua perna. Senão, imagina você sem tornozelo. Teu pé ficar para um lado, a perna para o outro. Então, ele faz o que nós chamamos de ligar. Ele liga, irmãos, o pé à perna e ele dá flexibilidade, mobilidade. Se não fosse o tornozelo, nós não conseguiríamos estar de pé. Se não fosse o tornozelo, nós não teríamos essa flexibilização de voltar para frente, para trás, andar, correr, impulso, Isso tudo aí é o tornozelo, irmãos, que dá para você essa mobilidade. Então, logo nós entendemos que a primeira área que o Espírito Santo vai fluir em nós vai ser na nossa mobilidade. Ele vai pegar alguns crentes que não conseguem se mover. Ele vai pegar alguns crentes que não conseguem romper. Ele vai pegar alguns crentes que não conseguem se deslocar. E ele diz: eu vou atingir primeiro o teu tornozelo. Por quê? Porque você ficou parado até setembro de 2025. Mas agora, a partir de outubro para frente, você se move, você rompe, você vai além, você vai adiante. Você não ficará parado. Irmão, o propósito do Aviva Homens é pegar homens que estão dentro da igreja, que estão olhando, vendo o tempo passar, e olhar para eles e dizer: meu filho, você tem uma chamada, você tem tornozelo já atingido pelas águas
do Espírito. É só você se mover. Homens e irmãos que só vai na igreja e volta para casa e diz: nada acontece, nada se realiza. Deus te trouxe no Aviva Homem para te dizer: Ele vai tocar hoje nos teus tornozelos e vai te botar para andar, para fluir. A Bíblia fala, querido, eu não posso apenas falar de anatomia dos tornozelos, eu preciso falar da Bíblia, porque quando a Bíblia fala de tornozelo, você vai ler isso lá no profeta Isaías, quando o Senhor fala, irmãos, para o povo de Israel, dizendo: olha, eu vou tirar das mulheres a sua arrogância, porque as mulheres, irmão, naqueles dias, elas colocavam pingentes no tornozelo, e elas dançavam, pulavam, só que aquilo era um símbolo de, talvez, autoexaltação, e Deus não se agrada de orgulho próprio, Deus não se agrada de arrogância. Aí o Senhor diz assim: eu vou tirar esses pingentes do tornozelo das mulheres e eu vou mostrar para elas que toda a vergonha delas virá sobre elas. Então logo os tornozelos fala de uma área espiritual da nossa vida, uma área espiritual que tem gente que se orgulha disso. Você se orgulha, irmão, de ficar apenas assistindo culto? Você se orgulha de, irmão, falar: tô 10 anos na igreja, e aí, o que é que tu faz? Eu só dou glória a Deus, aleluia, volto para casa com a minha família. Você se orgulha disso? O Senhor me manda dizer: vou arrancar os pingentes do teu tornozelo hoje. Vou arrancar os pingentes do teu tornozelo hoje. Por quê? Porque quando o pastor chama para pintar a igreja, cadê você? Quando o pastor chama, irmão, para fazer uma obra, cadê você? Talvez você não goste de pegar no pesado, não tem problema não. Mas quando o pastor chama pelo menos para orar, cadê você? Não se orgulhe dos seus pingentes. Ele vai arrancar hoje. Ele vai tirar hoje. Quando a Bíblia fala de tornozelo, a Bíblia fala de uma área, irmãos, da nossa vida em que há estrutura. Se você abrir a sua Bíblia, irmãos, um texto muito conhecido, um texto em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 3, versículo 7. O texto quando o irmão João, e a Bíblia fala, irmãos, que Pedro vão subir ao templo a hora da oração, a hora nona, aproximadamente 3 horas da tarde. Eles estão indo orar, e quando eles estão indo orar, há um homem no meio do caminho, antes do templo, que não pode entrar no templo com doença. Ele está antes do templo, e a Bíblia fala que ele pede esmola. Pedro fala para ele: rapaz, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu vou te dar agora. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Versículo 7. E tomou pela sua mão e o puxou. Quando aquele homem foi puxado, olha o que está escrito no texto: e os seus tornozelos se firmaram. Não. Vou pregar só para André que levantou a mão. Você não está entendendo o que eu estou falando. O que, pastor? Deus me trouxe aqui para puxar você pela tua mão e para firmar teu tornozelo, porque é tempo de se colocar de pé, é tempo de fazer a obra de Deus. Chega de ficar vivendo de esmola. Chega de ficar, irmãos, mendigando na porta do templo. Nós não somos mendigo de bênção. Nós não somos mendigo de milagre. Nós somos, irmãos, joelhos e tornozelos fortalecidos. Somos um exército de pé. Aleluia! Essa é a primeira área que ele vai atingir na tua vida. Agora eu vou, irmãos, talvez transcender para uma outra dimensão. Agora eu não prego mais para quem tem joelho, tem tornozelos frágeis. Estou pregando para quem já está firmado, para quem já está de pé. Aí diz a palavra que Ezequiel continua olhando para aquele homem. Aquele homem faz o outro convite. E o outro convite é mais 500 metros. Tá para entrar? A Bíblia fala que Ezequiel o segue. Por quê? Porque, irmão, se tem uma coisa que você precisa saber: o reino de Deus, quando você entra, meu irmão, você, olha, não pode mais voltar, tem que continuar. E quando você continua, sabe o que acontece? Ele sempre tem mais oportunidades. O reino de Deus sempre tem mais oportunidade. Já sou o que eu queria, ministro de louvor. Já sou o que eu queria, pastor da igreja. Já sou o que eu queria, co-pastor, pastor auxiliar. Seja lá o que for, profeta, querubim, serafim, apóstolo. Não importa o que você é, o reino de Deus sempre tem convite. Vem. Pastor, mas já cheguei onde queria. E o reino fala para você dessa maneira: tem mais, é só você mergulhar. Irmão, em nome de Jesus, acorda. Olha o que eu estou pregando para você. O que eu estou pregando para você é que se você atingir um nível espiritual da tua vida, o Senhor manda dizer: eu tenho mais. Eu tenho mais. Vamos fazer, irmão, como fosse o pastor pentecostal, o pastor pregador pentecostal. Vamos lá, pega na mão do irmão, segura ele e fala: o rei tem mais. Diga para ele: Deus tem mais para você. Tem mais convite para você. Pastor, já virei querubim, tem mais, Deus tem mais. Pastor, já abri igreja, Deus tem mais. Pastor, já profetizei, já realizei cura, Deus tem mais. Se essa salva de palmas é para Jesus, faça com força. Aleluia! Aleluia!
aleluia, não aceite ficar, irmãos, em níveis dos quais apenas, irmãos, atingiu o teu tornozelo. Queira mais. Carmelo, nós queremos mais, meu irmão. Nós vamos mais, para cima em nome de Jesus. Não, pastor Flávio, não vamos ficar parados nisso não. Pastor Renato, vamos para mais. Em nome de Jesus. Deus tem mais para nós. Porque o céu sempre tem um convite novo para nos fazer. Ele entra agora, irmãos, nas águas que atinge aonde? Atinge agora os teus joelhos. Opa, já subiu o nível, né? Saiu dos tornozelos e atinge o joelho. E qual é a função do joelho, pastor? Vamos voltar para a anatomia aqui, irmão. A função do joelho, irmãos, é dar mobilidade ao corpo. E não só mobilidade, mas também sustentar o peso do corpo. Já viu aquelas pessoas que têm problema de joelho, né? Joelho de vidro, vamos dizer assim. Não consegue ficar em pé muito tempo. Tudo que faz, irmão, o joelho já dói, já enche, já não consegue se locomover. Então, logo, irmãos, o joelho ele tem uma função importantíssima, sustentar o peso do corpo. Tem muita gente que por não sustentar o peso da vida, o peso das dificuldades, ele se prostra, ele para, ele fica inerte. Mas, irmãos, quando as águas atingiram o joelho de Ezequiel, é o Senhor dizendo para a sua igreja: eu vou atingir uma área da tua vida que o peso não vai parar você. Eu vou atingir uma área da tua vida que as dificuldades não irão parar você. Não, você não está entendendo, irmão. Estou pregando aqui para homens, irmãos, que olha, às vezes está com o nome no SPC, no Serasa, carro com busca e apreensão, é problema, é filho para comprar fralda, é mulher pedindo sandália. Eu estou pregando para homens aqui, irmão, que passa a luta como eu passo também. Irmão, a mensagem do Serasa toda hora no celular, é alguém ligando para você dizendo: rapaz, você esqueceu de acertar aqui na quitanda, você esqueceu de acertar aqui, olha, na casa de material de construção. Homens que passam pelo peso, mas homens que olham para o peso e dizem: eu vou além. Por quê? Porque há um nível que eu cheguei na minha vida, que os problemas já não mais me atrapalham, os problemas já não mais me sufocam. Irmão, estou pregando aqui para homens que têm dívidas, para homens que têm problemas familiares, para homens, irmãos, que têm problemas pessoais, mas graças a Deus que as águas não estão no tornozelo, já está no joelho. Por quê? Porque se tivesse no tornozelo, você sairia da igreja, você pediria conta do teu emprego, você pediria divórcio dentro de casa, mas porque está no joelho, olha você aqui, no Aviva Homens, de pé, para continuar. As águas chegou nos seus joelhos. Só que eu preciso de falar da Bíblia, porque quando as águas atingem os joelhos, a Bíblia fala que os joelhos irmãos, uma parte do nosso corpo vital para quê? Para rendição, adoração, reverência a Deus. Jesus, quando entra no Getsêmani, Jesus Cristo, irmãos, a Bíblia fala de que isso, meu filho, pode dobrar o joelho e pode orar em nome de Jesus aí. Glória a Deus. Jesus, quando, irmãos, entra no Getsêmani, a Bíblia fala que ele dobra os joelhos e ora. Ele está se rendendo ao Pai. Ele está se entregando ao Pai. Ele está adorando ao Pai. Daniel, capítulo 6, Daniel, quando, irmãos, recebe a sentença que não se pode fazer petição durante 30 dias a outro ser senão ao rei Dário, Daniel, irmãos, ele vai para a tua casa, abre a janela em direção a Jerusalém, dobra os teus joelhos e ora. Ele fala: Senhor, se fosse em 2025, tem gente que para não morrer deixa de orar, e nem precisa ser ameaçado de morte, já não ora porque não quer, mas eu não, eu estou sendo ameaçado de morte, mas mesmo assim eu não paro de dobrar os meus joelhos. Eu estou sendo levado a uma sentença de morte, mas eu não paro de dobrar os meus joelhos. Sabe o que me chama a atenção? É que Daniel, capítulo 3, salvo me engano, o rei cria uma estátua e quer que essa estátua seja adorada. Aí tem 3 jovens lá que não se dobram. Por quê? Porque eles dizem: se dobrar, nós só se dobramos perante um. E ele não está aqui. Ele está acima de tudo, acima de todos. Ele é maior do que Dagon. Ele é maior do que Nabucodonosor. Ele é maior do que Baal. Ele é maior do que Bolsonaro. Ele é maior do que Lula. É só diante dele que nós nos prostramos. Daniel 3, eles não se prostram porque é uma imagem. Daniel 6, Daniel se prostra porque é Deus mesmo sendo ameaçado de morte. Quando você chegar nesse nível, qual nível, pastor? Que as águas vão atingir o teu tornozelo, melhor dizendo, o teu joelho. Você se rende a Deus, irmão. Você se entrega a Deus, você reverencia a Deus. Paulo, quando pregava aos Efésios, Paulo, irmãos, salvo me engano, capítulo 6, acredito, não, minto. Capítulo, irmãos, de número 3, capítulo 3, versículo 14, Paulo, irmãos, quando pregava aos Efésios e orava por eles, Paulo dizia assim: por essa causa eu me ponho de joelho em oração por vós,
Paulo dizia que quando ele tinha, irmãos, uma dificuldade, ou quando ele tinha que fazer uma intercessão, quando ele tinha que buscar a Deus, ele se punha de joelhos. Por quê? Porque um crente de joelho, irmãos, é um crente, irmãos, que olha, não está de joelho apenas, mas ele está se colocando em pé espiritualmente. Então, logo, irmãos, estar de pé é estar de joelho. Quem ora ajoelhado está se rendendo a Deus. Quem ora ajoelhado está, irmão, se voltando para Deus, reconhecendo a tua soberania. Se você voltar, eu vou falar mais um pouquinho só de Bíblia, tá? Se você voltar lá em 1 Reis, você vê um profeta ousado chamado Elias, que segundo ele diz assim, segundo a minha palavra não chove. E é claro, ele, antes dele falar que não vai chover, ele orou diante de Deus. E diz a Bíblia, irmãos, que 3 anos e meio não houve chuva sobre Israel. Aí o Senhor fala, depois de 3 anos e meio, Elias, eu vou enviar chuva. Diga para Acabe aparelhar os seus carros e voltar para sua casa, porque haverá chuva depois de 3 anos e meio. Aí diz a palavra que Elias manda a mensagem para Acabe, Acabe prepara a tua carrajua, volta, e enquanto Acabe está voltando para dormir, para onde está indo Elias? Elias está indo para o monte orar. Aí diz o texto, irmão, que Elias dobrou os teus joelhos, e ele orava com a cabeça entre os joelhos, e quando ele orava, irmãos, diz a palavra que ele dizia ao seu moço, eu oro e você vai ver o sinal. E o moço foi uma vez, não tinha sinal, foi 2 vezes, não tinha sinal, foi 3 vezes, não tinha sinal, foi 6 vezes, não tinha sinal, mas Elias continuava de joelho dobrado orando no monte. Enquanto Acabe dorme, Elias está orando. Enquanto Acabe dorme, Elias está clamando. Mas peraí, pastor, Deus não falou que ia mandar chuva, por que é que ele tem que orar? Porque Deus ama ver você de joelho, meu irmão. Ele ama ver você de joelho. Ele disse, eu vou fazer, mas eu quero que você ora. Aí quando, irmãos, Elias dobra o joelho pela 7ª vez, aí volta o moço correndo assim, meu pai. A expressão meu pai era reconhecer a autoridade espiritual. E ele dizia, meu pai. E quando, irmãos, Elias responde, ele diz, olha, eu já vejo um sinal. Qual é o sinal, moço? Uma nuvem. Ela é pequena, mas ela é do tamanho da mão de homem. Elias levanta, bate a poeira e diz, chega de orar, porque Deus vai trazer chuva sobre Israel. Quando as águas atingir os teus joelhos, não vai vir, irmão, céu negro, não vai vir aquelas torrentes de água, vai vir um sinal pequeno. Não, eu acho que só os espirituais receberam essa palavra. Ah, pastor, estou esperando receber aquela oportunidade de emprego. Irmão, é uma nuvem pequena. Pastor, estou esperando viver a melhor fase da minha vida. É uma nuvem pequena. Não despreza as coisas pequenas. Porque é uma nuvem pequena, mas é só você ler o próximo texto que diz assim, e houve uma torrente de águas. É pequena, mas ela é carregada de uma chuva. Levanta as mãos aí, por favor. Ela é pequena, mas ela é carregada de uma chuva abundante. É um pequeno salário, é uma pequena casa, é um pequeno emprego, é um pequeno ministério, é um pequeno começo. Não despreze as coisas pequenas, porque está escrito lá no livro de Jó, porque na verdade o teu princípio será pequeno, mas o seu último estágio será elevado ao extremo. Ao extremo. Já vou terminar, que já excedi meu horário, irmão. Escute isso aqui, já vou terminar. Ele atinge as águas nos joelhos. E aí o céu convida mais um pouco. Mais 500 metros. E ele entrou mais 500 metros. E quando ele entra mais 500 metros, olha o que diz a palavra, irmãos. Águas que davam nos lombos. E aí vamos voltar para a anatomia de novo? Lombos, irmãos. Os lombos nada mais é do que essa região das suas costas, né? Na altura do seu quadril. E os lombos, irmãos, ele tem como propósito, irmãos, dar mobilidade ao corpo. Já viu aquela pessoa dura, irmão, que usa às vezes cinta? Aí você fala com ele, ele vai virar assim, igual um robô virando, né? Então, como é que é? Você, né? O Marcos usa cinta, irmão, de vez em quando ele fica igual um robô lá na igreja, né, Marcos? Glória a Deus. Os lombos nada mais é, do irmão, do que o que dá mobilidade ao corpo. Só que o lombo também tem uma função essencial, e uma que às vezes você despreza. E qual é, pastor? Ele protege o que nós chamamos da medula óssea. Ele protege, irmãos, a espinha dorsal do teu corpo. Já viu, irmão, a pessoa que sofre de hérnia de disco? A pessoa que sofre, irmão, de uma queda ou de uma ruptura em um osso da sua vértebra, o que é que acontece? Ele corre o risco até de ficar paralítico ou paraplégico, perder todo o movimento. Então, logo, irmãos, a Bíblia fala que essas águas atingiu o quê? Os lombos. Por quê? Porque os lombos ali é aquela fase, irmão, que olha, você está protegido e você não irá
paralisar por nenhuma causa ou coisa da sua vida. Mas agora eu preciso olhar à luz da Bíblia o que a Bíblia fala de lombos. Todas as vezes que a Bíblia fala de lombos, há uma expressão que você vê várias vezes. Você vê isso no livro do profeta Ezequiel e no livro dos demais profetas também. A expressão cinge os seus lombos. A palavra cingir os lombos nada mais é do que apertar o cinto na altura dos lombos. Por quê? Porque quando um judeu apertava o cinto na altura dos lombos, ele estava usando em mãos ali a mobilidade na sua túnica. A túnica era um vestido comprido e atrapalhava ele de fazer os trabalhos do campo, atrapalhava ele de correr, de talvez pescar. Então logo colocava a túnica na altura da cintura e cingia, apertava, amarrava. Então quem você olhava nas ruas de Jerusalém e olhasse a tal pessoa, irmãos, com o lombo, com o cinto na altura dele e com a túnica mais suspensa, é porque ele estava trabalhando, é porque ele tinha um propósito, ele tinha uma missão. Se hoje Deus transferisse os dias de hoje e mudasse a nossa visão espiritual, o que nós iríamos de ver homens com a túnica, irmãos, ao chão. Por quê? Porque não querem fazer nada, não querem se mover. Mas o Senhor te traz aqui nessa tarde para lhe dizer: as águas chegaram nos lombos. Quando as águas chegam nos lombos, é hora de você apertar o cinto. Quando as águas chegam nos lombos, é hora de você, irmão, se preparar para se mover. Só que Paulo fala algo muito importante. Paulo fala em Efésios capítulo 6 sobre as armaduras espirituais, e Paulo diz assim: vocês estão cingidos com a palavra da verdade, com o cinto da verdade, ou melhor dizendo, Paulo diz, irmãos, que olha, a verdade é aquilo que nos mantém com a vida cingida, com os lombos protegidos. Crente que fala mentira, crente que conta mentira para o filho, para o pai, para a mãe, para a esposa, o Espírito Santo está dizendo: as águas estão chegando nos lombos. As águas estão chegando aonde você precisa ser calçado com a verdade, precisa ser fortalecido com a verdade, porque Cristo é a verdade. Só que, irmãos, eu tenho um costume de que quando eu vejo que há uma revelação, eu acredito que existe algo ainda mais profundo. E quando eu abri a minha Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 35, no versículo 11, eu vejo o Senhor falar para Jacó de que dos lombos dele, Deus traria multiplicação à sua descendência. Então quer dizer que quando a Bíblia fala de lombos, a Bíblia não só está falando, irmãos, de trabalho. Quando a Bíblia fala de lombos, ela está falando sobre a nossa descendência, a nossa posteridade. O que é, pastor? O que eu estou dizendo aqui nessa tarde é que quando as águas chegarem nos lombos, os seus filhos vão ser tomados por Deus. Quando as águas chegarem nos lombos, os que trabalham à tua volta vão ser dominados por Deus. Não, o Senhor está dizendo que Ele vai mudar esse quadro, esse cenário no Aviva Homens. Qual, pastor? O quadro que você, pai, vem para a igreja, os teus filhos vão para outros lugares. Você, pai, vem para a igreja, os teus filhos, sei lá, vão para boate, vão para festa, vão jogar bola, mas nada de igreja. Eu declaro em nome de Jesus, as águas estão atingindo os lombos, ou seja, a sua posteridade vai ser alcançada. Eu posso falar isso como propriedade, porque o meu avô é pastor, meu bisavô foi pastor, o meu pai é pastor, para a glória do Senhor Jesus. Há mais de 10 anos eu sou pastor, e quando eu pergunto ao meu filho Pedro, que tem 8 anos, Pedro, o que é que você quer ser quando crescer? Ele fala: eu quero ser que nem você e o vô, quero ser pastor. Aleluia, em nome de Jesus eu profetizo, seus filhos não vão querer parecer com o Neymar, até porque só vive no departamento médico, né, irmão? Seus filhos não vão querer parecer com jogador de futebol ou funkeiro de ostentação. Seus filhos vão querer ser parecidos com você, que ama o reino, que flui para o reino, que a cada dia está se movendo para o reino. Eu termino a minha palavra agora, Ezequiel capítulo 47, versículo, irmãos, de número 5. Olha o que está escrito no versículo 5. As águas chegam nos lombos. O homem que tem nas mãos de medir chama Ezequiel mais uma vez. Ezequiel vai. Só que olha o que Ezequiel fala. Projeta para mim, por favor, meu irmão. Capítulo 47, versículo 5. Olha o que Ezequiel fala nesse versículo 5. Ezequiel capítulo 47, versículo 5. Esse é o 45. Isso. Agora versículo 5. Glória a Deus. Vamos lá. Olha o que está escrito aí, irmãos. E mediu ainda outros 500 metros. E era já um rio que eu não podia atravessar. Eu vou repetir. E mediu mais 500 metros. E já era um... Melhor, já era um... Espera aí. Versículo 1 são águas. Versículo 2 são águas. Versículo 3 são águas. Versículo 4 são águas. Mas versículo 5 já não são águas mais. Já é um rio.
Eu vou melhorar isso aqui para você dar um glória a Deus melhor para Jesus, tá? Eu estou dizendo que do capítulo 47, do versículo 1 ao 4, são só águas. Mas quando ele chega no 5, já não é águas mais, já é um rio. Pastor, o que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo que chegará um nível da tua vida que haverá um crescimento tão grande, uma expansão tão grande do Espírito Santo na tua vida, que tudo o que você vier fazer é o reino, tudo o que você vier fazer é para o reino, tudo o que você libera da tua vida é para o reino, para a glória do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo disse assim: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, tudo fazei para a glória de Deus. O que eu estou declarando aqui é que tem pessoas que ainda estão transitando nas águas, mas outros chegaram aqui nessa noite para dizer: eu já estou no nível dos rios. Por quê? Porque Deus está me levando a uma nova dimensão. Eu declaro em nome de Jesus que você atinge esse nível espiritual na tua vida. Haverá rios fluindo dentro de você. Ezequiel disse que são rios que não dá para atravessar se não há nado. Por que, pastor, que não dá para atravessar nada? Enquanto está no tornozelo é uma coisa, quando está no joelho é uma coisa, está no lombo é outra, irmão. Quando você chega na praia, eu não sei nadar não, irmão. Não tenho vergonha de falar isso não, sei nadar não. Aí você chega na praia e tu vai, irmão, na altura, irmão, que as águas batem no lombo. Aí as ondas começam a te balançar e você fica com medo. Aí as ondas começam a te puxar, você fica com medo. Não é assim que funciona? Aí o que você faz? Bora voltar para a areia. Por quê? Porque vai que essa água me puxa aqui e eu não consigo voltar. É o nível dos lombos aonde você pode voltar. Mas tem um nível que não dá para voltar mais. Cadê, pastor Renato Pentecostal, meu Deus do céu? O que eu estou dizendo aqui, meu irmão, é que vai chegar um nível da tua vida que não vai dar para voltar mais. Todo dia que eu penso em parar, o Senhor fala: já está com as águas acima dos lombos. Todo dia que eu falo para minha esposa: não aguento mais, é o último ano que eu pastoreio. Aí quando eu olho, já passou mais um ano, já passou mais 2 anos. É que nem Jeremias. Toda vez que eu penso em parar, as palavras do Senhor queimam os meus ossos. Queimam os meus ossos. Eu declaro em nome de Jesus: não dá mais para voltar. Não dá mais para voltar. Irmão, faz o seguinte: dá um salto dessa cadeira e fica de pé em nome de Jesus. Olha para pelo menos 2 homens e diz para eles: não dá para voltar mais. Isso. Levanta as mãos e começa a adorar. Ei, não dá para voltar mais, meu irmão. O mundo está te chamando todo dia. O mundo está tentando te corromper todo dia. Mas você olha para o mundo e fala: se as águas estivessem nos lombos, eu até voltava. Mas como as águas já me cobriu, eu não consigo mais. Todo dia me puxa. Todo dia me puxa. Todo dia me puxa. Eu vou melhorar isso aqui para você dar glória a Deus. Águas nos lombos é pé no chão. Mas águas cobrindo. Já viu quando você está boiando, irmão? O pé não consegue alcançar o fundo. E quando o pé não consegue alcançar o fundo, o que acontece, pastor? A correnteza te leva. A corrente te leva. Eu fui num parque, irmãos, aquático. Aí eu fui entrar numa piscina lá chamada a Piscina do Mar Morto. Aí, irmão, entrei naquela piscina e tinha uma criança menor do que eu, o menininho pulou lá, a piscina estava escrito lá 2,5 metros de profundidade. Eu falei: diz que não afunda, né? Eu vou lá. O menininho pulou, nadou de braçada e não afundava. Irmão, na hora que eu entrei, penso no desespero. Água batendo no queixo, irmão. E eu tentava achar o fundo e não conseguia, e o negócio não afundava, mas a água estava no queixo, o negócio não afundava. E eu falei: meu Deus, eu quero voltar. E o menino nadando de braçada e falou assim: não fique com medo, não. Fique com medo, não. E eu falei assim: rapaz do céu, o menino tá nadando aqui até nado borboleta. E eu tô aqui com água no queixo e com medo. E eu senti que os meus pés não alcançavam o fundo. Aí sabe o que aconteceu? O bombeiro que estava lá, que vê que as pessoas que entram na água e não sabem nada querem sair, ele falou assim: é só você se acalmar. A própria água vai te trazer novamente para os degraus. Quando você não consegue alcançar um fundo, você fica desesperado e fala: Senhor, os meus pés não têm chão para pisar. E é nessa hora que o Senhor vai dizer: se acalma. Ele vai te fazer andar em segurança, mesmo não tendo chão para pisar. Senhor, é o Senhor mesmo? Se é o Senhor, me faça até contigo. Vem, Pedro. E diz a palavra: e Pedro andou sobre as águas. Eu vou melhorar isso aqui. Pedro andou sobre a palavra. Ei, homens, o Senhor te trouxe aqui nessa tarde para lhe dizer: quando teus pés não tocarem os fundos, não se assuste, porque Ele vai conduzir a tua vida.
e você andará sobre a palavra. Você pode aplaudir ao nome de Jesus. Glória a Deus. Quando os homens ministravam, 3 feras passou aqui. Começou aqui com o nosso irmão Carmelo, depois veio o nosso irmão do louvor ali. Agora o pastor Max, com essa ministração, eu falei, meu Jesus, como é que eu vou fazer? Mas o Senhor é bom, amém? Estou muito feliz por estar aqui. Eu faço parte da Igreja de Jesus Cristo aqui na terra, amém? Quem faz parte da Igreja de Jesus Cristo aqui na terra? E sirvo ao Senhor lá na Batista, Vale das Bênçãos, Independente de Lavras. É um prazer estar aqui. Esse projeto nasceu no coração do nosso irmão Carmelo. E quando nós discutíamos como seria a liturgia do nosso culto, nós vamos ter uma introdução, vamos ter um louvor, vamos ter uma ministração, não é? E depois nós iremos encerrar com a ceia do Senhor. Nós iremos participar neste momento da ceia do Senhor, um momento extraordinário, uma ordenança bíblica do Senhor para nós. E sabe, rapidamente, eu queria falar com vocês que a ceia, ela nos remete pelo menos para 4 direções. A ceia do Senhor remete pelo menos para 4 direções. Primeiro, ela nos remete para frente. Fazei isso até que eu venha. É um dia que nós não sabemos. É um dia que fala lá na frente. Mas deixa eu falar algo. Esse dia vai acontecer. Ele irá buscar a sua igreja. Ele irá buscar os homens avivados. Tem homem avivado aqui ou não? Glória a Deus. A ceia nos remete para frente. Um dia que o Senhor irá nos buscar. Não sabemos quando, mas com certeza Ele irá um dia nos buscar. Mas a ceia também, ela nos remete para trás. Por que para trás, pastor? Fazer isso em memória de mim. Em memória do que Ele já fez por nós. De tudo que Ele já fez. Deus já fez algo na sua vida aqui? Vou dar uma de pastor Max aqui, você não entendeu. Vou melhorar isso aqui. O Senhor já fez algo na sua vida aqui, queridos? Oh, glória, Ele morreu na cruz para você. E Ele fala, fazer isso em memória de mim. Então Ele nos está remetendo para trás. A ceia, ela nos remete para frente. Ela nos remete para trás. Mas sabe, o lindo disso tudo, além dela nos indicar para frente, para trás, ela também nos aponta. E é algo que eu quero desafiar você nessa noite. Ela nos aponta para dentro. Daqui a pouco nós vamos ler o texto que todos aqui conhecem, eu tenho a certeza, que o apóstolo Paulo nos ensina a respeito da ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, para dentro. Examine-se você agora nesse momento. Nós acabamos de sair de uma palavra extraordinária aqui. Nos remete para dentro. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O que está aí dentro de você? Não sou eu que vou dizer aqui que você está em pecado. Eu não tenho essa autoridade para dizer. Mas o apóstolo Paulo, quando ele escreve aqui em Coríntios, ele disse, examine-se, pois o homem a si mesmo. Quais são as amarguras que estão aí, que você guarda bem escondidinho?
Quais são os pecados que está aí dentro de você, que você guarda bem escondidinho, que às vezes nem você mais sabe? Examine-se o homem a si mesmo. A ceia nos aponta para frente. A ceia nos aponta para trás. A ceia nos aponta para dentro. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O que você está esperando? O que precisa ser lembrado aí dentro? Quais os pecados que estão ocultos? E deixa eu te falar algo. Nós não podemos mistificar a ceia do Senhor, mas também não podemos banalizá-la. Talvez você está aqui de um outro ministério. Todos nessa noite, início de noite, são convidados a participar conosco. Todos sem exceção a participar, mas também Ele nos convida a fazer uma autoanálise, um exame, examinar a nós mesmos. E sabe, a ceia também, se nós estamos falando de reino, ela nos remete para o lado. Olha para essa pessoa que está aí do seu lado, para esse irmão que está aí agora do seu lado. Sabe quem é o corpo de Cristo, queridos? Essa pessoa que está aí do seu lado. Isso é reino. Isso é reino. Remete para o lado. Nós precisamos entender e discernir. Ninguém toma e ninguém coma sem discernir o corpo. Sabe quem é o corpo? Essa pessoa que está do seu lado, queridos. Ele faz parte do corpo, assim como você, assim como eu, todos nós. A ceia nos remete para frente e para trás, para dentro e para o lado. E aí, eu quero ler para você, aqui, 2 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tendo tomado o pão, deu graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, entregue por vós. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é meu cálice do Novo Testamento no sangue, fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer deste pão e beber desse cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Você entendeu que essa pessoa que está do seu lado faz parte do corpo? E aí, nesse momento, eu estou vendo que a Igreja Batista talvez esteja mais reunida aqui, a Igreja Renúncia mais aqui, a Igreja Teu Reino mais aqui, não sei. Mas nessa noite, sabe o que é ser corpo? Sai daí do seu lugar aqui, vem aqui, vai lá do outro lado. Vai lá abraçar aquele irmão que está lá e vai cear com ele. Faça assim vocês, venham para cá, vocês venham para cá. Abrace aí, fique perto de alguém aí. Vamos cear juntos agora como corpo. Lembrando da vinda do Senhor. Sobe aí, Carmelo, com o seu pessoal. Vamos tocar. Vamos quebrar o protocolo aqui. Vai cear com alguém que você não conhece, dizendo: você é corpo, você faz parte comigo. Vamos celebrar a vinda do Senhor, porque a Bíblia diz que Ele nasceria, Ele nasceu. A Bíblia diz que Ele morreria, Ele morreu. A Bíblia diz que Ele ressuscitaria, Ele ressuscitou. E a Bíblia disse que Ele vai voltar. E nós fazemos parte de um corpo. Os irmãos que vão cear, pode trazer aqui os símbolos da ceia. Você tem pensado lá na frente, na vinda do nosso Salvador? Traga à memória agora aquilo que te dá esperança, aquilo que Ele já te fez. A morte dEle na cruz por você. Olhe para dentro. Faça uma autoanálise agora. Ore para esse irmão que está do lado, não com uma oração de julgamento, não para apontar, mas que o Senhor ajude a examinar esse que está aí do seu lado.
e que nós possamos entregar tudo aos pés da cruz nesse momento. E esse irmão que está do seu lado aí, lembre-se, faz parte do corpo, queridos. Faz parte do corpo. Nós somos um corpo. Servimos a um único Deus. E esse Deus é responsável por você estar aqui nessa noite. Nós iremos cantar uma música. Os irmãos irão entregar a ceia para vocês. Pegue o seu pão, pegue o seu suco e espere para que todos nós possamos juntos participar deste momento. Não deixe o diabo montar mentiras na sua mente nesse momento, dizendo que você não pode. Examine-se o homem a si mesmo. Sabe, queridos, eu quero encerrar aqui antes de nós distribuirmos. O diabo, ele bota mentira nas nossas mentes, dizendo que nós não somos capazes, dizendo que nós não somos dignos. Mas sabe o que o Senhor nos chama essa noite? A examinar nós mesmos e depois não arrumarmos desculpas e participarmos do pão e do suco. Então que você não use isso como desculpa. Eu estou em pecado, pastor. Eu estou em pecado. Aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Examine-se o homem a si mesmo. Vinde a mim todos. Participe desse momento. Pode distribuir, irmãos. Com reverência, com amor, com temor ao Senhor, com alegria no seu coração. Que não seja somente mais uma ceia, mas que seja a ceia. Senhor, a partir desse momento ao qual eu pegar este cálice, este pão, a todas as alturas, que eu possa entender o que é reino. Onde ouça a sua voz, Aleluia. fala de tua justiça. Santo é teu nome. Será que é só eu que estou sentindo essa presença aqui? Nós não temos ideia quando a igreja do Senhor está reunida em um só propósito. Não desperdice essa oportunidade. Alguém sem querer deixou de pegar? Dê um sinal com a sua mão. Alguém sem querer deixou de pegar? O batera está sem. Por favor, não deixe o Isaías sem. Senão a irmã Beth me mata lá, gente. Em nome de Jesus, traz um cálice aqui para o nosso irmão. Queridos, se eu não estou enganado, o ministro de louvor que ministrou aqui lá da Teu Reino, esqueci, na renúncia, esqueci o nome, o Marcos, ele disse que barreiras precisam ser quebradas. É noite de quebrar barreiras nessa cidade. Pontapé inicial desse Aviva Homens. Esquece, igreja, vocês vão ver aqui no banner que nós fizemos, nos anúncios, não tem placa de igreja. Nós somos a igreja de Jesus Cristo aqui na terra. Imagina se Lavras fosse uma só igreja. Mas nós vamos ser, você crê? Depende de você, queridos. Dê valor a esse sangue vertido na cruz. Pai, nós consagramos este pão que representa o teu corpo entregue por nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo teu corpo que foi espancado, cuspido, perfurado, pregue no madeiro, por minha causa, em meu favor. Mesmo sem eu merecer, o Senhor pagou a dívida que era minha. Levou o fardo que estava sobre os meus lombos, sobre as minhas costas. Obrigado porque o Senhor tornou o fardo leve para cada um de nós. Nós queremos dar valor a esse sacrifício extraordinário que jamais poderemos pagar.
Mas o mínimo que nós queremos fazer nessa noite é ter devoção ao Senhor e declarar que o Senhor é o Senhor das nossas vidas. E como um só corpo, como uma só igreja, num só propósito, é levar o teu reino aqui nessa cidade. Nós queremos juntos agora comer do pão em nome de Jesus. Vamos todos comer, queridos. Aleluia! Obrigado, Jesus. Aleluia. Pai, está aqui o suco que representa o teu sangue. Oh Jesus, esse sangue tão precioso, que tem poder de perdoar os meus pecados, lavar e limpar as minhas feridas, tornar as minhas vestes que eram sujas, brancas, mais brancas do que a mais pura lã, brancas como a neve. Obrigado por este sangue que cura as minhas enfermidades, não só físicas, mas também da alma. Obrigado por esse sangue que todos os dias ensina-me a descer um degrau na tua presença. Obrigado por esse sangue que me mostra o caminho ao qual eu devo trilhar, não o caminho da soberba, do orgulho, do ego elevado, não. Um caminho de servo, como o Senhor foi servo. Pai, abençoa cada um, e que esse sangue possa ter todos os dias um valor imensurável para nós. Como nós já dissemos antes, queremos, ó Pai, um só corpo, um só Espírito, entendendo que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, beber desse cálice, lembrando de tudo que o Senhor já fez por nós. Vamos todos beber em nome de Jesus. Aleluia! Eu sou. Aleluia! Pode ir voltando ao seu lugar devagar, com calma. Vá retornando ao seu lugar. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou. Aleluia! Eu sou livre. Aleluia! Nada além do sangue. Santo, santo é o Senhor. Chame a presença dele para você, querido, neste momento. Não perca a oportunidade. Ele está aqui. Ei, você é livre. Aleluia. Sim, Senhor. Nada além do sangue. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por essa comunhão com os nossos irmãos. Obrigado, Pai, fortalece cada um nessa noite. Que o teu sangue cubra cada um agora neste momento. Lave as feridas. Oh, Espírito Santo. Oh, nada além do sangue. Santo, santo és. Jesus, obrigado, Pai. Obrigado por este momento extraordinário de comunhão. Obrigado, Senhor, por este momento que nós estamos cumprindo uma ordenança sua. Fazei isto em memória de mim. Obrigado, Jesus, porque nós podemos ter a certeza que o Senhor irá buscar a tua igreja. Como nós ouvimos aqui, nós queremos estar firmados e que esse rio invada as nossas vidas todos os dias. Deus, eu oro por cada família aqui representada. Pai, cada homem aqui que representa uma família.
Oh Espírito Santo, que sejam homens guerreiros, valentes, fortes nessa cidade, prontos a levar o teu reino. Oh Espírito Santo, obrigado. Obrigado porque o Senhor tem nos mantido de pé. Obrigado pela tua palavra que foi ministrada aqui nessa noite, que chamou a atenção das nossas vidas, como nós estamos servindo no reino. Que cada um possa ter recebido este momento com extremo valor. Obrigado, Jesus, por este momento extraordinário. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor, queridos, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos ter mais um momento de louvor aí, em nome de Jesus. Nossa. Eu sabia que eu ia encerrar esse culto, mas eu não sabia como. Não preparei. No meio da palavra, Deus falou assim: os homens precisam sair daqui com o prático. Pastor Max fez o convite. Vem! Quem foi? Quem entrou no nível mais? Pastor Renato renovou a nossa aliança com o Senhor e com os irmãos na ceia. Agora é hora de ir, não é só vir. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito Santo. Diga assim comigo: a cada um é dado. Diga assim: a cada um é dado. Não é só para você não. Fala assim: não é só para você não, irmão. É para mim também. A cada um é dada a manifestação do Espírito Santo, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, a fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder de operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, ainda a outro, interpretação de línguas. Todas as coisas, porém, são realizadas pelo mesmo Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer.